Hoje o investidor local, ele, dado o acesso facilitado ao mercado americano que a gente não tinha anteriormente, ele começa a diversificar o seu portfólio além das fronteiras nacionais. O que eu estava trazendo aqui, não sei se deu para ouvir, mas o Brasil hoje ele representa só 2% do PIB, 1% da renda fixa e 1% da renda variável global. Então, por mais que a gente, dentro do Brasil, aloque em renda fixa, em renda variável, em fundos imobiliários, a gente está concentrando em um percentual muito baixo das possibilidades de investimento. E agora, com essa facilidade, o investidor começa a abrir os horizontes e a olhar para fora. É esse ponto que você trouxe, que teve uma saída muito grande de recursos aqui do Brasil. Infelizmente, acho que até por uma questão de cultura, questão cultural mesmo e educação financeira, boa parte do nosso fluxo hoje em bolsa, por exemplo, ele se dá por estrangeiro. Então, você tem esse movimento que a gente vê muitas vezes quando a bolsa se valoriza é muito mais pelo investidor estrangeiro do que pelo investidor local. Então, quando o mundo está mais propício a aceitar risco no geral, a situação está mais tranquila, enfim, tudo um pouco mais calmo, o investidor ele busca mais risco. E ele acaba vindo com um pouquinho, obviamente, do percentual do portfólio, porque o Brasil é muito risco na visão do estrangeiro. Eu ia fazer essa menção. Nós somos um mercado de risco, que neste momento se torna um pouco mais arriscado. Ou seja, eu tenho uma piora nessa percepção do investidor estrangeiro, que é o responsável pelos grandes movimentos da Bolsa, é isso? Exatamente. Então, toda vez que a gente tem uma questão interna, muitas vezes o cenário lá fora pode até estar estável, mas quando a gente tem uma questão interna, o investidor estrangeiro já tira o dinheiro rapidinho, e é esse tipo de movimento que a gente vê. E o que esse brasileiro que procura a Avenue busca lá fora? Que tipo de investimento? Normalmente é bolsa ou ele vai buscar títulos do Tesouro porque ele acha que realmente está em segurança? O que o investidor brasileiro que procura vocês, que obviamente oferta esses serviços globalmente, sobretudo no mercado americano, eu suponho, o que ele se interessa, ou o que mais chama a atenção na hora que vocês colocam um portfólio de produtos financeiros? Essa pergunta é interessante, Adalberto, porque quando o mercado começou a se abrir, a gente viu uma procura muito grande por renda variável. E por que isso? Porque, em um primeiro momento, na visão do investidor local, investir fora era aquela parcela do patrimônio que você estava disposto a correr risco. E, então, onde que a gente corre risco? Em bolsa. E por que tem todo esse mito de que investir fora é arriscado? Enfim, muito por conta da volatilidade do câmbio, né? Porque claro, o dólar varia, enfim, dólar sobe, dólar cai, isso que a gente não pode esquecer que não é o dólar que varia, é o real. É a nossa moeda que tem muita volatilidade, a gente esquece muito desse detalhe. Então, a partir do momento que o investidor começou a entender isso e, olhar o que hoje é o investimento considerado um dos mais seguros do mundo? Tesouro americano. Quando todo mundo quer fugir de risco, para onde todo mundo corre? Geralmente para títulos do governo americano de curto prazo, os T-bills, vai para ouro também, enfim, para moedas de países fortes e sai do Brasil. Então, o investidor brasileiro começou a entender isso e agora a gente vê uma busca maior por renda fixa lá fora, por uma maior diversificação, olhando o investimento estrangeiro muito como proteção também de patrimônio, e não só como aquela diversificação de risco, muito pelo contrário. Você vê até um movimento das instituições locais de começarem a adotar e a recomendar investimentos no exterior, não só mais para perfis arrojados, mas também para perfis conservadores, e eu acho que é um movimento que o mercado todo está enxergando. Você falou sobre a aplicação em bolsa, claro, tem muito mais risco, mas também tem muito mais possibilidade de ganhos maiores. Renda fixa está tudo ali escrito quanto vai dar e, obviamente, nós estamos falando, uma boa aplicação de renda fixa fica em torno de 12% ao ano, é isso. Você pode ter muito mais em mercado de renda variável, estou falando de aplicação em ações, em bolsa de valores. Uma coisa é aplicar aqui no Brasil, onde, vamos lá, ele está aplicando em língua portuguesa. Quando ele vai para o mercado americano, como é que se fala de que ele vai ter mais segurança? Ou o fato de estar no mercado americano e negociado em dólar, ele já se sente protegido, porque é claro que aquela renda dele é uma renda em dólar. Mesmo que ele internalize, ele vai internalizar com uma moeda forte. Ele vai ficar, digamos, escapar da oscilação do real, especificamente, bem lembrado por você. Exatamente. Aí a gente gosta muito de falar para o investidor separar as caixinhas, porque psicologicamente o investidor tem essa tendência de colocar todo o portfólio em real. E aí, de fato, ele vê essa volatilidade de novo, porque o real varia, mas é difícil entender esse movimento. Então, uma vez que eu
mandei parte do meu patrimônio para fora, é muito importante você deixar aquilo, mentalizar que aquilo está em dólar, moeda forte. E olha que interessante, né? Quando a gente pega os últimos 10 anos, o CDI é o queridinho dos brasileiros, a gente sabe disso. Todo mundo quer, enfim, ainda mais quando a gente está em momentos de Selic muito alta, Claro. volta para aqueles famosos 1% ao mês, todo mundo quer investir em CDI. Quando a gente pega os últimos 10 anos, o CDI entregou algo em torno de 142% nesse período de 10 anos. Quando você transforma isso em dólar, quando você dolariza esse CDI dentro desses 10 anos, a gente cai para 4% de retorno, ou seja, o CDI entregou 4% de retorno em 10 anos em dólar. O que assusta bastante. Por quê? Porque o dólar teve uma performance na casa de 8,8% anual frente à nossa moeda. Então, quando a gente vai investir fora, a gente não pode esquecer dessa variável muito importante, que é a variável do câmbio ao longo do tempo, porque o que o investidor costuma fazer é comparar a Selic com a taxa de juros americana. Por mais que a gente esteja num patamar elevado lá nos Estados Unidos para patamares históricos, para nós ainda... Os padrões deles. Os padrões, exatamente. Para os nossos, ainda parece uma taxa muito baixa, mas é o que eu falo, a gente não vê essa taxa há muito tempo no mercado americano. Então, acaba sendo até uma oportunidade para quem quer também investir em renda fixa. Agora, quando fala de renda variável, que você falou, o potencial é gigantesco. Você pega o histórico dos últimos 100 anos do S&P 500, por mais volatilidade que você tenha, passou por guerras, crises, recessões, a performance, você traça uma linha reta, tendência de alta ao longo do tempo.